E aí pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício de equações diferenciais. Nesse vídeo a gente vai resolver essa equação diferencial, que é uma equação diferencial ordinária não homogênea. E aqui a gente pode perceber que essa equação diferencial ela é uma coeficientes constantes, não homogênea, né? Mas que a gente poderia usar o método dos coeficientes a determinar. Tem que tomar um cuidado, tá? O método dos coeficientes a determinar só pode usar quando for uma equação com coeficientes constantes. Se for coeficientes variáveis, aqui que nem a gente viu no último vídeo, que era uma equação de Cauchy-Euler, ia dar muito problema. Então a gente não pode resolver usando o método dos coeficientes a determinar. Então a gente teria que usar o método da variação dos parâmetros ou algum outro método de série de potências. Mas nesse exercício a gente vai usar a variação dos parâmetros e só para exemplificar um pouco, né? E não utilizar a função tentativa que seria a e na alfa t. Então essa equação ela admite uma solução do tipo y igual a e na rt, beleza? Então a gente vai chegar num sistema lá para nossa equação característica ERT, que multiplica r ao quadrado, segue a ordem da equação diferencial, r ao quadrado menos 3r menos 4, isso aqui é igual a zero, isso aqui é sempre diferente de zero, então r ao quadrado menos 3r menos 4 tem que ser igual a zero. A gente vai usar Bhaskara, então ficaria 3 mais ou menos, 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, 1 meio. Então a gente vai ter, isso aqui vai ser 1, então a gente vai ter as raízes R1 igual a 4 e R2 igual a menos 1. Então a nossa solução homogênea fica YH C1 vezes E na menos T mais C2 vezes E na 4T, beleza? Para o método da variação dos parâmetros, a gente ia ter o seguinte, a gente ia ter que calcular o Wronskiano. O Wronskiano de y1 e y2, ele é o quê? A gente precisa da y1, que seria e na menos t, e y2 e na 4t. Então a gente teria e na menos t, e na 4t, e agora as derivadas disso, e na menos t, menos e na menos t, e 4 vezes e na 4t. E o Wronskiano disso seria o determinante 4e na 3t mais e na 3t, isso aqui é 5e na 3t. E é por isso aqui que a gente vai dividir. A gente teria o sistema que seria o seguinte: e na menos t, e na 4t, menos e na menos t, 4 vezes e na 4t. Teria que satisfazer o seguinte: C1 linha, C2 linha, igual a 0 e 3e na 2t. Agora que a gente vai usar a regra de Cramer, então a gente vai ter um C1 linha igual ao que? 0, 3e na 2t. Isso aqui vai para dentro lá, na regra de Cramer. Então a gente vai ter e na 4t, 4 vezes e na 4t, sobre o Wronskiano, que é 5 vezes e na 3t. Então agora a gente calcula esse determinante, a gente vai ter menos 3e na 6t, somou os expoentes lá, sobre 5e na 3t. Então a gente vai ter menos 3 quintos de e na 3t. Beleza? Sobe esse 3t ali, como é a mesma base, soma as potências, né? Então, o C1' é isso aqui. A gente precisa do C1, então a gente precisa integrar. Então, C1 de t vai ser menos 3 quintos da integral de e na 3t dt. A integral disso aqui é fácil, então a gente tem menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5 vezes e na 3t. O que aconteceu? O 3 da integral vai para baixo, né? Então cancelou com aquele outro 3 lá de cima e ficou menos 1 quinto de e na 3t. Agora o C2', e dessa vez eu vou montar, no outro vídeo eu não montei o C2', mas o C2' é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. O C2' vai ficar o seguinte: e na menos t, menos e na menos t, 0, 3e na 2t. Olha só o que aconteceu. Isso que divide pelo Wronskiano, que é 5e na 3t. Olha o que aconteceu. Nesse aqui, a parte, essa solução, 0, 3 vezes e na 2t, entrou aqui. E
preservou essa parte. Agora, disso aqui, vai entrar no outro lado, desse lado de cá. Então, a gente vai calcular o determinante de novo. E a gente vai ter o seguinte, menos 3e na t. Porque quando a gente somar os expoentes fica 2t menos t. Sobre e na 3t, 5e na 3t. Então, a gente vai ter 3 quintos de e na menos 2t. Beleza? Menos, né? Menos 3 quintos. Então, a gente precisa integrar isso. Nosso C2 vai ser o quê? Menos 3 quintos. Menos 3 quintos da integral de e na menos 2t dt. Integrar isso aqui de novo. Desce o menos 2, então ficaria menos 3 quintos vezes menos 1 meio. Menos 1 meio. Vezes e na menos 2t. Então, o nosso C1 vai ser 3 sobre 10 vezes e na menos 2t. O nosso YP era C1 vezes e na menos t, mais C2 vezes e na 4t. E o C1 e C2 a gente calculou, agora a gente vai colocar dentro da YP. E aí vai ficar o seguinte, YP é igual ao C1, que é menos 1 quinto de e na 3t, vezes e na menos t, mais o C2 é quem? É 3 sobre 10 de e na menos 2t. 3 sobre 10 de e na menos 3t. Isso. Na menos 2t. 2t vezes e na 4t. Resolvendo isso, a gente vai ficar com menos 1 quinto de e na 2t. Mais 3 sobre 10 de e na 2t. Então, isso aqui a gente pode operar. Aqui tem um erro, né? Se tu voltar nesse determinante aqui, essa parte aqui não vai ser menos. Então, vai ser mais, né? Aqui seria mais. E agora sim, aqui seria menos. Esse aqui é mais. E esse menos aqui veio da integral. Ali não é menos. O que era menos é só o de cima, porque o determinante quando vem de lá é negativo. Quando vem de cá é positivo. Tem que cuidar disso, né? Muito importante. Então eu vou ficar com 3 sobre 10 menos, agora, menos 3 sobre 10. Quando eu venho para cá, para minha y de p, menos aqui, 3 sobre 10. Aqui também eu tenho menos, né? Então aqui dentro também eu vou ter menos. E agora sim, eu vou ter menos 5 sobre 10. Então minha y de p vai ser menos 1 quinto de e na 2t. Agora sim, isso é muito importante e é muito fácil de errar nesses sinais aqui dentro desses determinantes, dentro de qualquer operação algébrica muito comprida, assim. Então tem que estar mecânico isso. Então essa é a tua y de p. E a tua y homogênea é essa de cima. Então a minha solução geral vai ser y C1 vezes e na menos t mais C2 vezes e na 4t menos 1 quinto. Aqui tem outro erro, né? Aqui não seria 1 quinto, é 1 meio. Olha aí. Seria 1 meio. Aqui, não, aqui estava certo. 5 sobre 10. E aqui sim, seria 1 meio. Então, menos 1 meio de e na 2t. Beleza? Então, nesse vídeo a gente viu como é fácil, né, de se perder aí nos sinais, nos determinantes. Então, o bom é fazer vários exercícios usando a regra de Cramer, que é um pouco mais rápida, né, do que tu ficar substituindo um sistema linear, uma equação dentro da outra. Então, é interessante fazer bastante exercício para poder pegar bem. E esse aí é o método da variação dos parâmetros, onde a gente vai variar os parâmetros C1 e C2 na tua solução homogênea. Então, sempre tem que buscar a solução homogênea quando o problema não for homogêneo. Isso aqui seria a homogênea associada. E variar os parâmetros, fazer com que eles sejam uma função de t, nesse caso. E descobrir o C1 e C2 tais que a tua y de p seja dada por C1 vezes e na t menos t, C2 e na 4t, sendo C1 e C2 funções de t.
E aí a tua y homogênea, tua y geral, vai ser a soma da y homogênea mais a y particular. Então a y particular depende da y homogênea. Isso não quer dizer que elas são uma combinação linear da outra. Não, elas não são. Elas são linearmente independentes. No entanto, que tu pegar cada uma dessas partes da solução e colocar na equação diferencial, tu vai satisfazer essa condição e vai chegar nessa resposta. Então é isso aí. Se tu curtiu o vídeo, te inscreve no canal e não te esquece que o método dos coeficientes a determinar. Então, coeficientes constantes, coeficientes a determinar. Variação dos parâmetros, tu pode usar para qualquer um deles, qualquer tipo de equação diferencial, coeficientes constantes ou coeficientes variáveis. Então é isso aí, falou!